Vamos agora, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Olha que legal, você vai melhorando, né? Josué, capítulo 5, vamos ler do versículo 2 ao 12. Eu vou começar a falar, como eu falei, coloca aí o tema de novo do ano. O tema desse ano foi o ano do romper. E eu peguei um texto porque eu quero fazer uma ligação. Eu pensei da quarentena a 2021, do caos à bênção. Seriam tantos temas que eu pensei, do deserto à terra prometida, mas eu coloquei o tema assim: se prepare ou prepare-se para um novo tempo. Nós vivemos em 2020, o ano do romper, e para mim, mais do que nunca, foi um ano de preparação. O ano do romper, justamente foi o Senhor nos conduzindo a nos desvencilhar de tudo aquilo que nos impedia, de todos os obstáculos, de todas as barreiras. Foi um ano de lapidação, foi um ano de preparação, e isso não é tão fácil. Foi um ano de provação, mas tudo isso com um propósito. O Senhor, tudo que Ele faz é para um propósito e para um fim, e um fim muito especial. O povo de Deus que conhece o seu Deus, diz lá, acho que Oséias, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Porque quando nós conhecemos o nosso Deus, nós percebemos que mesmo quando nós passamos por situações difíceis, ou por provações, a gente pode esperar coisas boas, porque o nosso Deus é aquele que fala: eu sei o pensamento que tenho ao vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. E quando Ele fala isso, Ele está falando num contexto assim: olha, eu vou levar vocês para um cativeiro, vocês vão ficar 70 anos escravos. Nossa, mas você está falando que tem planos de paz, mas ao mesmo tempo dá uma notícia que a gente vai ficar 70 anos escravo. Mas espera aí, isso daí é só uma preparação. Um Deus que fala: não, eu tenho algo muito especial para a PIB de Pirajuí, mas de repente vem e prepara um ano 2020 para a gente. A gente fala que vai conquistar a cidade, vai conquistar, a gente tem tanta coisa, tanto projeto, fala que vai ser o ano do romper, e de repente chega 2020. Mas o povo que conhece o seu Deus não precisa temer. O povo que conhece o seu Deus pode falar assim: vem coisa por aí, vem dificuldade, mas para mim é só uma preparação para o tempo de paz, para o tempo de conquista, para o tempo que o Senhor tem na verdade, porque o Senhor sempre tem um plano, ou uma cartada na manga, ou a última palavra sempre vem dEle. Então, eu quero de alguma maneira, do ano do romper ao ano da aliança, do ano de 2020 para o ano de 2021, que para nós será o ano da aliança, em nome de Jesus. Olha que arte muito bonita aí. A gente vai ouvir muito falar sobre o ano da aliança. E eu queria convidar você a ler então, Josué 5, de 2 a 12, por favor. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué, isso daqui foi logo depois dos 40 anos de deserto. Eles ficam durante 40 anos, foi logo depois de uma quarentena, logo depois de um tempo de provação, um tempo de dificuldade, um tempo parece que não tem fim, um tempo de que, cadê a terra prometida? Cadê as promessas de Deus? Parece que não chega nunca. Um tempo depois de 40 anos de caminhada. Depois disso, a hora que eles estão diante da promessa, prestes a tomar posse, a entrar na terra prometida, vem essa palavra. Naquela ocasião o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas de novo. Josué fez as facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeá de Aralote.
Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra, ou seja, os mais velhos, morreram, os que já eram circuncidados, morreram no deserto depois de terem saído do Egito, durante esses 40 anos. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que saíram do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor ou à aliança, pois o Senhor lhes havia jurado. A gente vai perceber que jurado, palavra do Senhor, a gente ao longo das palavras, a gente vai perceber que aliança tem tudo a ver. Aliança é um símbolo da palavra de Deus. Aliança surgiu de uma palavra de Deus, a palavra de Deus, a promessa de Deus. Uma aliança sempre é feita e surgiu de uma palavra, de uma promessa ou de um juramento de Deus. Cadê? Pois o Senhor lhe havia jurado que não veriam a terra que prometera, que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde mana leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e foram os filhos que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante esses 40 anos, durante essa peregrinação no deserto. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, ou hoje de alguma maneira vai acabar esse período de sofrimento, de peregrinação, de tudo que vocês passaram, não só no Egito, mas nesse deserto. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Eles foram circuncidados na Páscoa, um dia antes da Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermentos e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Eles já começaram a experimentar, logo em seguida à circuncisão, eles já começaram a experimentar os produtos da terra prometida. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná, a provisão, o sustento do deserto cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Amém, meus queridos? Você vai ouvir muito essa palavra, circuncisão. Era um sinal da aliança de Deus para com o homem que ele deu a Abraão. A gente vai falar tem aliança adâmica, aliança abrâmica, aliança noética, aliança davídica, aliança, tem pelo menos umas 7, 8 alianças de Deus. Deus é um Deus de aliança. E a gente vai ao longo. Hoje eu só quero, de alguma maneira, eu não tenho nem condição de começar a entrar a fundo, mas eu peguei esse texto, que esse texto é um panorama daquilo que a gente vai começar a falar nos próximos dias. Mas esse texto tem tudo a ver com esse momento, final de ano, começo de ano, final de ano de romper, começo de ano da aliança. E eu queria primeiro falar, já falo para vocês, deixa eu ver que horas são. Já falo para vocês que eu vou dar só um pontapé inicial. Então você fala assim: nossa, mas eu não vou entrar fundo em nada do que eu falar, mas eu só vou colocar assim um melzinho assim para vocês ficarem com vontade e não perderem nenhum culto nos próximos cultos, sabe? Amém? Fazer uma divulgação. Por que eu coloquei o tema "Se prepare para um novo tempo"? Porque esse texto está falando exatamente disso. É uma preparação, Deus dá uma orientação, eles estão na
boca de um novo tempo, eles estão à porta de um novo tempo, eles estão terminando um ciclo de 40 anos, de um tempo do deserto, um tempo onde eles, de provação, de dificuldades, de mamadeira, de maná ou de mamar, porque Deus literalmente dava mamar para eles, o mamar do céu. Eu estou falando mamar, mas era o maná. Deus sustentou eles durante o deserto, mas no deserto não tinha como eles produzirem. Deserto não é lugar de multiplicação, de produção, não tinha fruto. Por isso que Deus fazia cair do céu, por isso que Deus mandava de vez em quando aves, mandava carne de alguma maneira, mas no dia a dia era caminhada, era sol, mas o Senhor estava provendo, o Senhor dava nuvem para amenizar o sol, mandava uma coluna de fogo à noite para amenizar o frio, para iluminar, ficava guiando eles aonde que eles tinham que ir, mas de uma certa maneira, foi um tempo de provação. Deserto é tempo de provação, é tempo de escola, não é um tempo que você fala assim, olha, eu estou no deserto, eu vou produzir, eu vou plantar, eu vou construir. Deserto não é lugar de construção, não é lugar de planejamento, não é lugar de você falar assim, não, eu sonho em morar no deserto, eu sonho em construir algo no deserto. Mas deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de ensino, de preparação, de provação. Deserto é onde Deus de alguma maneira manda todos os seus filhos. Você é filho de Deus, meu querido, se você passou no deserto, você pode até falar assim, opa, então estou bem, já primeiro sinal que eu sou filho de Deus, porque se você pensar, Moisés passou pelo deserto, José passou pelo deserto. Você conhece alguém que ficou 40 dias, uma quarentena no deserto? Talvez a pessoa que Deus mais amava, o próprio Filho, Jesus, Deus encarnado, passou pelo deserto, foi provado, foi tentado, foi de alguma maneira ali, ele aprendeu, ele foi testado. E eu quero dizer que 2020 para nós foi um deserto. Eu quero dizer que para nós 2020 foi uma provação. Mas eu quero dizer que 2020 para nós foi uma escola. Nós podemos aprender muita coisa. E a primeira coisa que eu tiro desse texto, prepare-se para um novo tempo. Como nós podemos nos preparar para 2021? Como nós podemos nos preparar para a terra prometida? Como nós podemos nos preparar para algo melhor? Aprendendo com algo pior, aprendendo com o deserto. Foi o que de alguma maneira, olha, vocês já viveram 40 anos, vocês já viveram 30 anos, vocês já passaram pelo deserto, vocês perceberam o que os teus pais passaram, vocês tiveram perda, vocês viram os teus pais caindo aqui no deserto, vocês perceberam que eles caíram, eles perderam por causa da desobediência, vocês perceberam quais os problemas, vocês perceberam Deus sustentando, vocês perceberam o que Deus fez, vocês perceberam que à medida da fé, à medida que nós obedecíamos Deus vinha, sustentava. Vocês perceberam, à medida da desobediência, Deus vinha e castigava. Deu para vocês irem percebendo quão nós somos dependentes de Deus. Vocês aprenderam que se não fosse a coluna de nuvem à noite, de manhã, durante o dia, a gente teria morrido. Vocês aprenderam como nós precisamos desse Deus. E eu não sei você, mas 2020 só veio me provar mais, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando nós passamos por 2020. Se não fora o Senhor quando eu peguei Covid.
Se não for o Senhor, de alguma maneira, quando a gente começou a ver um monte de propaganda, um monte de anúncio, um monte de reportagem, um monte de coisa, e o meu coração começou a perturbar, se não for o Senhor falando: Marinho, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu vou ser o teu Deus. Se não for o Senhor, de alguma maneira, trazendo discernimento, orientação, não, me guiando esses dias para falar o que eu preciso falar, como eu preciso agir, talvez eu teria feito como muitos homens e mulheres de Deus fizeram. Começaram a replicar, em vez de replicar a palavra de Deus, começaram a replicar coisa da Globo. Começaram a replicar tudo, menos a palavra de Deus. Se não for o Senhor em 2020, o que seria de mim? O que seria da igreja? Se não for o Senhor em 2020, nós não poderíamos ter apresentado essa retrospectiva linda e maravilhosa. Como nós podemos nos preparar para o novo de Deus? Aprendendo com aquilo que nós passamos. O deserto, meu querido, não é o melhor. Lá eu acho que Deuteronômio 6, ou eu não lembro se é Deuteronômio 6, que fala que o Senhor conduziu aquele povo para o deserto, para prová-los, para pôr à prova, para ver o que tinha no coração deles. O Senhor nos conduziu, e eu não tenho dúvida, o Senhor de alguma maneira permitiu 2020, para ver o que tinha no coração da igreja, se o que estava tomando conta do coração da igreja era fé, era convicção, ou era só superficialidade, ou era só evento, ou era só ajuntamento, ou era só, o que me sustenta na igreja? É ajuntamento? Se fosse quem precisava, quem era sustentado por ajuntamento, talvez tenha perdido. Agora, quem era sustentado pela rocha, que é Jesus Cristo, porque a rocha continuou no mesmo lugar, e se a rocha estava aqui, eu continuei firme e inabalado. Agora, se no deserto o que me sustentava, de alguma maneira, eram coisas, eu fui provado, e eu quero dizer que eu fui reprovado. O deserto reprova muita gente, meus queridos. Mas eu quero dizer que nosso Deus é um Deus de amor. E Ele pensa num Deus que não fica feliz com nenhum dos seus filhos sendo reprovado. Ele está lá: vamos voltar. O problema, quando a gente é reprovado, a gente não vai para a terra prometida. Sabe para onde a gente volta quando a gente é reprovado? Quando você é reprovado no colegial, você é reprovado no colegial, você sai do colegial e vai para a faculdade, você volta para onde? Colegial. Embora que até isso, né? Então, hoje é essa questão progressiva aí, né? Não, com Deus, meu querido, a maneira de sair do deserto é sendo aprovado, é aprendendo, eu quero sair da quarentena, eu quero sair do deserto, eu quero sair desse tempo de provação, de dificuldade. Eu preciso aprender, eu preciso tirar lições, me fortalecer, de alguma maneira me preparar, porque eu sei que o deserto não é o meu lugar. O deserto é só um lugar onde Deus me coloca para me ensinar, para me forjar, para me preparar. Sabe para quê? Para a terra prometida. Nossa, eu estou falando, tem que falar mais assim, né? Porque o deserto é um lugar, não é um lugar de ficar. O Senhor não quer conduzir a sua igreja para ficar no deserto. Pelo contrário, o Senhor não quis usar 2020 para de alguma maneira fazer com que a igreja parasse, falar agora 2020 é deserto, 2021 é deserto, os próximos tempos para a igreja é deserto. Não, 2020 veio como deserto para forjar a igreja, para preparar a igreja, para ensinar a igreja, para mostrar à igreja que o que nós precisamos, mais do que templo, do que ajuntamento, do que música, do que tudo, o que nós precisamos é de Jesus, é aprender, é perceber que nós somos mais fortes, é perceber que nada nos para, é perceber que nele nós somos mais do que vencedores, é perceber que nada pode parar a igreja de Jesus Cristo, e que isso é apenas uma preparação para a terra prometida.
Aleluia, glória a Deus. Você me deu os guardanapos? Perdi aqui, mas tá bom. Não, tá aqui. Tá aqui, obrigado. Estou babando aqui. Meus queridos, prepare-se para um novo tempo. Primeiro, aprenda com o deserto. Segundo, quer se preparar para um novo tempo? Confirme a sua aliança com Deus. Aprenda com o que passou. Nós precisamos aprender com o que nós vivemos em 2020. Obrigado, Rafa. Nós precisamos aprender com 2020, tirar lições, perceber o que a gente valorizava e perceber que a gente gastava muito tempo com bobeira. A gente perceber que a gente não orava, não era por falta de tempo, não, porque daí veio o tempo e a gente continuou não orando. Perceber que muitas coisas que a gente valorizava não tinha valor nenhum, porque de repente a gente ficou sem e a gente não morreu por causa daquilo. Perceber que muitas coisas que movia o ser humano eram futilidades. Que o que sustenta, o que o homem precisa, mais do que dinheiro, mais do que saúde, mais do que tudo, ele precisa de Jesus Cristo. Porque se tudo falhar, se tudo der errado, nós temos uma convicção, que se acabar o mundo, para nós, só foi uma questão de mudança de estação, porque a nossa verdadeira estação e a nossa verdadeira casa e o nosso verdadeiro reino é com o Senhor Jesus. Nós somos eternos, não é um vírus, não é a morte, nada pode nos separar desse Deus maravilhoso. Então nós podemos, quantas coisas, perceber que nós somos tão dependentes dEle. Como se preparar para um novo tempo? Primeiro, aprenda com tudo isso que nós vivemos. Segundo, confirme a sua aliança com Deus. Meu querido, diante do novo, antes de eles tomarem posse da promessa, antes deles possuírem aquilo que Deus já tinha dado para eles, antes deles entrarem num novo tempo, numa nova estação, antes deles entrarem e perceberem, falar assim, nossa, Deus é maravilhoso, essa terra não, peraí, Josué, você precisa pegar toda essa turma e circuncidá-los. A circuncisão era o símbolo da aliança de Deus para com o homem. Isso mostra como Deus leva a sério a aliança, como Deus leva a sério o compromisso. Cada vez mais a humanidade banaliza compromisso, aliança, voto, pacto. A gente vive numa geração, e principalmente o brasileiro, palavra não existe. Hoje eu estava vendo sobre que em alguns povos ainda a palavra vale. E falando assim, para alguns povos, você falou, pronto, não precisa nem documento. Aqui no Brasil, você dá a palavra, você assina, coloca CPF, chama 2 testemunhas, penhora, faz tudo, coloca tudo e chega e você não cumpre, você não paga o negócio. E nem coloca advogado, coloca o mundo e você não cumpre aquilo. Nem dando a palavra, nem assinando, nem colocando CPF, nem colocando tudo. Como que nós temos dificuldade em cumprir voto, palavra, aliança? Mas nosso Deus não é assim não. O nosso Deus é um Deus de aliança, de pacto, de palavra, de cumprimento. Por isso que Ele lá, peraí, não, essa turma, não, vamos lá guerrear, não, peraí, vocês não podem não. Vocês estão loucos de entrar numa guerra sem ter o sinal da aliança, sem ter o pacto, tem o sinal do pacto. E eu quero pedir para você abrir aí, Gênesis 17, 10 e 11. O sinal, um dos sinais, hoje não vale mais para a gente, depois eu vou lá, nova aliança, por isso que eu coloquei no desenho lá, nova aliança, cruz, o sangue. Hoje a aliança, o sinal, o símbolo da aliança, isso são símbolos, porque tem gente que usa o símbolo, mas não vale nada. Isso daqui é o símbolo da aliança que eu tenho com a Nilva,
mas isso é o símbolo. O que vale é o que realmente eu faço, a minha ação, a minha atitude, a minha consciência. Tem muita gente que usa isso daqui no dedo, mas não usa no coração, no caráter, na mente. Porque isso para o homem não vale mais nada. E daí quer ser abençoado, quer pedir oração. Meu querido, vai ser um ano que nós vamos aprender o que é ter aliança com Deus. Porém, nós vamos perceber o resultado disso. E depois que você entender, você vai falar assim: eu não quero ficar mais nem um dia sem ter uma aliança com Deus. Eu não quero mais respirar 30 segundos sem ter uma aliança com Deus. E uma aliança, não uma aliança de homem, uma aliança divina. Gênesis 17, 10, 11. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer esta marca, é um sinal, que será o sinal da aliança entre mim e você, é um sinal, circuncisão. 10, 11, já está o 10 e 11 aí? Olha a seriedade disso daí. Se você fizer isso, o que isso gera? Você entra em aliança comigo, você vai ser abençoado. Eu vou abençoar você e todos aqueles que você abençoarem, todos aqueles que você amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Você vai ter um monte de bênção. Aliança traz bênção, meu querido. Deus não só pede algo, pelo contrário, o que Deus pede é isso daqui. O que Ele proporciona é infinito para a gente. Ele oferece bênçãos infindáveis. Você vai ser pai de multidão, você vai ser próspero, você vai ser uma bênção. Onde pisar a planta do teu pé eu vou te dar. Você vai ser uma bênção. Aqueles que você abençoar eu vou abençoar. E são tantas coisas. Mas você vai ter que ter esse sinal, você vai ter que lembrar, porque Ele sabe que o ser humano, além de tudo, a memória não é dos melhores, né? Sabe que a gente esquece, então todo mundo tem que ter sinal. E daí, tinha um povo que, eu quero ter as bênçãos de Abraão. Chegava um povo lá estranho, que percebia que era um povo abençoado, próspero. Eu quero ter essa bênção aí. Sabe o que acontecia? Êxodo 12, 48 e 49. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor, terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como natural da terra. Ou será, terá os benefícios de alguém que tem aliança comigo. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Ou seja, pode ser israelita, mas se não tiver o sinal, não tem parte comigo, não tem parte da aliança, não tem direito das bênçãos. Por isso que você lembra Davi lá, o que ele fala para o gigante lá, para Golias? Quem que é esse incircunciso? Pode ter 500 metros de altura, pode ser o Van Damme da época. Nossa, Van Damme ninguém conhece, Van Damme é da minha época, meu Deus. Eu estou sempre, a Nilda dando, cadê a Nilda aí? Que fala das coisas velhas que eu falo, né, Nilda? Van Damme, quem conhece o Van Damme? Era um lutador da minha época, um artista que, quando eu assisti, ele fez um filme com o Stallone. Como que chama aquele filme que tem os velhão da época? Os Mercenários. Daí, quem não conhece, vai assistir os Mercenários. Tem todos os caras da minha época, os Bambambam, estão tudo velhão já. E o Van Damme está lá também. Então, pode ser quem for. Pode ser, falar da geração que vai entender, pode ser o Thanos. Pode ser o Thanos. Se for incircunciso, se não tiver aliança com meu Deus, pode partir para cima, porque eu tenho aliança com meu Deus, e meu Deus é mais poderoso do que qualquer pessoa. É isso que Davi está falando, para você ver como que era importante essa questão da aliança. Davi, ele entra numa batalha com um cara que dá de tamanho, que todo mundo estava com medo. Ele entra, sabe por quê? Porque ele confiava na aliança. Ele sabia que ele tinha uma aliança com Deus e Deus tinha uma aliança com ele. Então ele entra numa batalha.
Porque aquele cara não tinha aliança, eu tenho aliança. Então, sobre mim está todas as bênçãos lá que Deus prometeu para Abraão. Eu sou circuncidado, eu tenho aliança, aquele não tem. Dá para entender a seriedade disso? Olha só, Deus é um Deus que quer ter aliança. Sabe por quê? Porque Ele quer um povo particular, Ele quer um povo exclusivo para Ele. Ele não quer compartilhar você com ninguém. Hoje não se casam, não assumem compromisso, por quê? Eu quero ficar, não vou nem namorar, nem noivar, nem casar, porque se eu assumir esse compromisso, amanhã depois aparecer uma outra, eu posso, não, então eu vou levando, não assumo compromisso, porque daí eu não tenho que assumir as responsabilidades, e eu só quero os benefícios. Então a gente está numa geração que não tem compromisso nada, eu só quero os benefícios. Deus não funciona assim. Você sabia que a palavra adultério, a princípio ela surgiu, não foi na questão de homem e mulher, a palavra adultério surgiu da questão espiritual, da questão da infidelidade do povo de Israel para com Deus, e daí foi pega para colocar da infidelidade do homem e da mulher para com o homem. Mas essa palavra infidelidade, a princípio foi Deus chamando o seu povo de infiel, porque esse povo esqueceu da aliança comigo. Olha só a seriedade. No Antigo Testamento, vamos lá, Êxodo 19, 4 a 6, depois 1 Pedro 2, 9, Antigo Testamento e Novo Testamento, olha a importância da aliança. Vocês viram Deus falando através de Moisés, mandando Moisés falar para o povo. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Que Deus está falando? Vocês lembram o que eu fiz? Como eu exterminei com o Egito? Como eu realizei milagres? Vocês estão percebendo? Tudo que as bênçãos, como eu abençoei, como eu livrei, como eu guardei, como eu cuidei de vocês, como eu protegi, como eu cuidei, como eu trouxe vocês guardando, porque vocês são meu tesouro pessoal, vocês são a menina dos meus olhos. Eu quero, se vocês me obedecerem, forem fiéis à minha aliança, se vocês obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, uma nação separada para mim. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Olha Deus falando, pensa Deus falando isso para você. Eu quero ter uma aliança com você. Sabe que eu vou cuidar de você, eu vou guardar, eu vou curar você, eu vou te salvar, eu vou te remir, eu vou te redimir, eu vou te proteger, eu vou guerrear as tuas guerras, se você guardar a minha aliança, se você for fiel à minha aliança. Daí, mas isso é Antigo Testamento, pastor. Vamos para o Novo? 1 Pedro 2,9, coloca aí. Vocês, igreja, já a palavra para a igreja, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo exclusivo de Deus. Vocês são a minha noiva. Vocês têm uma aliança, agora a aliança não é na carne, é no sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. Ele veio e nos comprou com o seu sangue, Ele nos fez uma nação santa, um sacerdócio, aquilo que Ele queria lá com o povo de Israel, agora Ele quer comigo e com você, com a sua igreja, um povo santo, um povo exclusivo, um povo que guarde a sua aliança, e o que Ele fez lá atrás, Ele quer continuar fazendo comigo e com você. Esse é um Deus de aliança, esse é um Deus que Ele quer nos ensinar, Ele nos conduziu em 2020, Ele quer que nós
tiremos lições, porque Ele não quer nos deixar no deserto, Ele não quer nos deixar aprendendo, passando por provações. Ele quer nos conduzir para uma terra que emana leite e mel, Ele quer cumprir a sua promessa, Ele quer nos dar o melhor dEle, mas para isso antes, Ele quer renovar a sua aliança comigo e com você. Ele quer usar, lá Ele usou Josué, chame esse povo para relembrar que eu sou um Deus de aliança. Hoje Ele está usando um pastor Marinho para falar: eu tenho uma terra prometida, eu tenho 2021 que vocês nem imaginam o que eu posso fazer na vida de vocês, mas eu quero que vocês renovem, confirmem a sua aliança comigo, em nome de Jesus. Nós vamos falar muito sobre aliança, mas eu quero continuar. Ali, Josué faz aquilo para quê? Porque Deus pede para reafirmar e confirmar a aliança, para que eles pudessem entrar no novo tempo. O Senhor tem um novo tempo, um novo ano para nós. 2021 está aí, e o que Ele colocou no meu coração, por que tem que ser o ano da aliança? Porque, e eu quero usar as duas coisas, a gente sabe que em um casamento, eu vou colocar aqui mesmo, o que eles estavam diante. Eles entrariam no novo tempo, num tempo onde eles experimentariam farturas, eles experimentariam promessa cumprindo, eles tomariam posse da promessa, eles tomariam parte do fruto da terra, eles agora iriam produzir, construir, iriam prevalecer, iriam vencer, iriam conquistar. Mas, para isso, eles teriam desafios, eles teriam guerras, eles teriam lutas, eles teriam batalhas. Não é assim num casamento, não é assim numa sociedade, não é assim em qualquer aliança. Aprenda, primeiro, aprenda com o deserto. Segundo, confirme a sua aliança com Deus. Como se preparar para um novo tempo? Aprenda com o deserto, confirme a sua aliança com Deus. Terceiro, sonhe com esse tempo. Deseje esse tempo. Tem gente que está lá, 2020, foi assim, que esperar 2021. Tem gente que está assim, a gente veio pensar no que fazer, estamos pensando o que fazer em 2021. Mas será? O que esse Dória vai aprontar mais, além de tudo que já está aprontando? O que vai ser de tanta coisa? Será que o Covid vai aumentar? Essa vacina é confiável, não é confiável, não sei o quê. Espera aí, a gente vai continuar vivendo pautado no que esse pessoal vai decidir? A gente vai continuar como refém? E eu recebi uma mensagem do pastor Nilson, que é turbinado, é doido, mas um doido abençoado que eu amo tanto. Ele mandou mensagem para tudo quanto é pastor, e colocou assim: estão querendo impedir, falando que vai fechar a igreja agora no final do ano aí. Então que o Dória está querendo fechar tudo aí. Eu não vou fechar, eu vou fazer os cultos, eu não fecho mais a minha igreja. Queria saber de você, pastor. Estou mandando para todos os meus contatos, porque eu quero saber a postura dos pastores, para ter uma noção. E daí eu coloquei lá, mandei, falei, aqui também não, aqui nós vamos fazer, não vamos fechar mais não. Aqui nós não vamos parar mais não. Aqui nós vamos avançar, vamos fazer, vamos para cima. E daí depois ele pediu para todo mundo, ele falou que mandou para não sei quantos, um monte de pastores. Daí ele deu o retorno. Ele falou: 80% dos pastores, do que ele conhece, que ele mandou, ele falou que mandei para todos os pastores que eu conheço. 80% responderam: nós não paramos mais, nós vamos fechar, nós vamos continuar, nós vamos avançar, nós não somos mais. E daí não sei se você já recebeu, já até passar para os advogados aqui, que o presidente aprovou uma lei lá,
que em tempo de pandemia, em meio a tudo isso daí, porque ele está percebendo o que está sendo feito aí, para já de alguma maneira parar a igreja, ele criou um decreto que já foi até aprovado, que em meio à pandemia, em meio a tudo isso daí, a igreja é essencial. A igreja não precisa fechar. Glória a Deus. Falando tudo isso para quê? Para falar que existe um novo tempo para nós. 2021, agora gente, você lembra, diante da terra prometida, diante da promessa, você lembra porque muitos morreram no deserto? Foi porque eles começaram a olhar a terra, a promessa, ou aquele novo tempo, com medo, com insegurança, com dúvida. Não, esse novo tempo, ou essa promessa é perigosa, tem gigante, tem não sei o quê. Enquanto Josué e Caleb, vamos subir, lógico que nós vamos possuir, e o Senhor tem nos dado, vamos avançar, nós vamos vencer, nós vamos conquistar. Josué e Caleb sonhavam com a terra. Quanto tempo lá no Egito, eles lembrando, Deus falou que ia nos tirar daqui, ia nos levar para uma terra, Ele prometeu, Ele tem promessa para nós, e de repente eles se deparam com a promessa, com a terra. Eu imagino que eles estavam lá, nossa, e agora? Eu acho que enquanto eles visitavam, eles já falando, nossa, acho que eu vou construir a minha casa ali. Imagine um templo, imagine o povo entrando nessa terra. Olha o tamanho do cacho-de-uva, olha a fertilidade dessa terra, olha os rios, olha a água, olha não sei o que. Vamos vir logo, vamos entrar nesse novo tempo. Tem um povo lá, nossa, mas é difícil. Sabe quem entrou, sabe quem tomou posse, quem possuiu, quem viu a promessa se cumprir? Era quem desejava, quem sonhava, quem estava falando assim, eu quero entrar nesse novo tempo. Tem gente de alguma maneira, e aí como 2021, eu estou falando, que eu estou pregando, estou orando desse jeito, porque eu tenho certeza que 2021 vai ser o melhor ano dessa igreja, até 2022, porque eu tenho certeza que 2022, se Jesus não voltar antes, vai ser melhor do que 2021, daqui para frente nós vamos viver o melhor de Deus. Eu tenho certeza que os meus anos daqui, próximos, serão melhor do que eu já vivi, porque com Deus é de glória em glória, de glória em glória. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Com Deus é mais, e a gente fica assim, não, no novo tempo é perigoso. Não. Perigoso se Deus não tivesse. Por isso que Moisés fala assim, ó, Senhor, se o Senhor não for, eu não vou, mas se o Senhor for, eu vou, porque se a tua presença for conosco, não importa aonde nós vamos, porque se o Senhor estiver, lá vai ser o melhor tempo, lá vai ser o melhor lugar. Então eu quero dizer, 2021, o Senhor vai estar com você, você tem aliança com Ele, então pode ter gigante, pode ter muralha, pode ter tudo, mas tudo vai cair, porque as promessas de Deus se cumprem para aqueles que têm aliança com Ele. Por isso que nós somos aliançados com Ele. Pode aplaudir o Senhor. Eu estou sonhando com 2021. Você está sonhando? E eu quero trazer aqui, porque você fala assim, pastor, eu estou preocupado. Meu querido, eu quero dizer que o Senhor estará com você. Por isso que antes desse sonho, está o confirme a sua aliança. Confirme a sua aliança. Se você confirmar a sua aliança, você pode sonhar com o melhor de Deus. Porque o que Deus está falando, vamos lá, santifique-se hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Chama lá o povo, Josué, confirma aliança com eles. Porque, e daí se você continuar seguindo o texto, o próximo passo sabe qual é? É a conquista de Jerusalém, são os muros caindo, é o povo de Deus entrando e tomando posse da terra. Eu quero dizer, e aqui vai, 2021, e por isso que eu quero que seja o ano da aliança, porque se eu e você, nos aliançarmos, e daí a gente vai estudar o que é aliança, qual a postura, o que nós precisamos fazer. Meu querido,
Pode o coronavírus continuar, pode a vacina dar certo ou não dar certo, pode acontecer o que for, pode aparecer mais 2 gigantes, pode aparecer mais muralha, pode aparecer o que for, porque nada vai impedir a promessa de Deus de se cumprir, em nome de Jesus. Amém? Sonhe com esse tempo, nós precisamos começar a sonhar, sonhe com aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Ah, pastor, mas esse ano foi terrível, faz tempo. Sonhe com o que Deus vai fazer na tua família, sonhe com o que Deus vai fazer com o teu casamento, sonhe com o que Deus vai fazer com o teu futuro. Ah, mas Deus não fez. Talvez seja porque era o tempo do deserto, talvez seja porque era o tempo que Deus estava preparando você para o tempo da aliança, porque a aliança só pode ser feita com gente madura. Você já viu criança entrando em aliança, ou seja, por casamento, ou por algum contrato, negócio? Não, meu filho vai entrar em sociedade, tem 10 anos de idade, vai fazer uma sociedade com a outra menina de 7 anos de idade ali, eles vão abrir uma empresa, vão ser sócios, vão ter uma aliança ali. Já viu isso daí? Não? Ah, não, aquela menina de 9 anos vai ficar noiva com aquele menino de 8. Não existe aliança com gente imatura, embora que, não, hoje tem muito, mas assim, não, vamos pular essa parte aí, vamos voltar. Não é o certo, mas sabe o que acontece quando gente imatura entra em aliança? Eles entram antes do tempo, e eles não tomam posse da terra prometida, porque eles entram em aliança enquanto eles estão no deserto ainda. Então eles estão em aliança, mas ainda não tomam posse, porque o tempo certo de fazer aliança é às portas da terra prometida. O tempo certo de fazer aliança é depois de ter aprendido, depois de ter sido provado, depois de ter sido amassado, depois de ter crescido. E é o que eu sinto que muita gente cresceu nesse tempo. Talvez a igreja, algumas pessoas saíram da igreja nesse tempo. Para mim, eu já falei aqui, tem um texto ali, para mim não é pessoa que sai da igreja, para mim é Deus que tira a igreja da pessoa. Tem um texto que mostra muito claro, embora que a gente tem que ir atrás, a gente tem que fazer o que couber a nós, temos que fazer a nossa parte, não é assim, mas depois de ser feito a nossa parte, de fazer e buscar e orar, se a pessoa não quiser, às vezes, porque quanta gente caiu no deserto, quanta gente, mas o que eu quero dizer aqui, estou falando, porque é necessário, depois do deserto, crescimento para que se faça aliança com Deus, porque aliança com Deus é coisa séria, meu querido. E sabe por que é coisa séria? Pelo que Deus tem para nos dar através da aliança. Você já viu 2 pessoas maduras casando, entrando em aliança? 2 pessoas preparadas para um casamento? Elas vão ter, quarto, aprenda, e eu quero usar essa questão, deixa eu ver o tempo aqui. Aprenda com o deserto primeiro, como preparar-se para um novo tempo. Aprender com o deserto, com o passado, confirme a sua aliança com Deus, sonhe com esse tempo. Será um tempo de grandes desafios. Se aliançar com alguém, não é oba-oba, não é brincadeira, você assumir uma aliança. Você entrar num casamento, não é brincadeira, você vai ter gigantes pela frente. Aquele povo teria já logo em seguida muralha, gigante, exércitos, nações, inimigos. Num casamento, ele já tem logo de cara, o homem ele já vai perceber que ele não casou com a mãe. A mulher já vai perceber que não casou com o pai. Já vai começar a perceber que agora não é tudo o jeito dele ou dela. Já vai perceber que agora não é tudo não gira em torno dele ou dela, que agora
não é só eu, somos nós. Tem que matar o gigante do ego, tem que cair as muralhas do egoísmo, tem que enfrentar um monte de desafios. Aquele povo, eles entram no novo tempo, mas eles tinham consciência de que naquele novo tempo teria grandes desafios. Eu quero dizer que vocês, quando assume aliança com Deus, tem desafios. Às vezes é falar não para o mundo, é resistir às tentações, é renunciar àquilo que é o pecado, a tantas coisas, é falar assim, eu gostava daquilo, mas não, eu tenho uma aliança com Deus, eu vou deixar o deserto, porque Deus tem grandes coisas para mim. De alguma maneira, agora não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Agora não sou eu que comando. No caso de homens, agora é a mulher. Não, peraí, desculpa. Então, casamento não é mais o homem que manda, não é mais a mulher que manda, agora é um consenso. Não, por isso que eu não caso, porque eu gosto de fazer tudo do jeito que eu faço. E daí, tem gente que casa e quer continuar fazendo tudo do seu jeito. E daí, sabe o que acontece? Não derruba os gigantes. E daí passa 10 anos sofrendo no casamento, porque não derruba os gigantes. Qual os gigantes? Do egoísmo, do orgulho. Numa aliança tem que cair tudo isso. Esses são os grandes desafios de uma aliança. Uma aliança tem a ver com duas partes. Uma aliança tem a ver, numa aliança com Deus, é eu falar assim, Deus, agora é o Senhor que cuida, que dirige, que mostra, que fala, agora é o Senhor. Só que quando nós fazemos isso, se prepare para um novo tempo. Tudo isso eu vou entrar em detalhes no decorrer das pregações, mas eu quero, por causa do tempo, aprenda com o deserto, confirme a sua aliança com Deus, sonhe com esse tempo, será um tempo de grandes desafios. Por último, porém, quando nós assumimos uma aliança, quando nós entendemos tudo isso, é o tempo das maiores conquistas na nossa vida. Eu vou repetir a última, porque nós precisamos nos preparar para um novo tempo, e porque Deus colocou isso no meu coração. Eu não tenho dúvidas que se nós tirarmos lições de 2020, de 2019, de tudo que nós temos vivido como igreja, como família, com tudo que nós já vivemos, de alguma maneira nós falarmos, não, agora, nesse tempo, eu estou percebendo que o fim está chegando, Jesus está voltando, eu preciso assumir algo sério com Deus, para de brincar, já chegou o tempo de ficar, vou, não vou, quero, eu estou precisando de mamadeira, é que eu acostumei com a mamadeira de Deus lá no deserto, eu acostumei com o deserto, eu gosto, porque às vezes eu vou lá, vejo um milagre, eu começo a passar perrengue, mas daí às vezes eu vou lá na igreja, oro, e daí eu vejo um milagre, eu gosto de deserto. Não, meu querido, você não foi chamado, o deserto não é o teu lugar é a terra prometida para conquistar, para avançar, para multiplicar, para gerar fruto, para gerar vida. Vamos parar, vamos sair do deserto, não é mais para a igreja de Cristo Jesus, esse povo pessoal, particular, santo, de Deus não foi para ficar no deserto, Ele não chamou, Ele tirou, Ele libertou aquele povo do Egito para tomar posse da terra prometida. Ele não quer que o povo dele continue, por isso que às vezes Ele permite situações como 2020, por isso que às vezes Ele nos conduz a desertos, às frustrações, às dificuldades, porque Ele quer nos preparar e falar, vamos crescer, porque eu tenho algo melhor para você. Você precisa crescer, você precisa sair da recuperação, sair da reprova, você precisa começar, porque eu tenho uma aliança com você, mas enquanto você não cresce, você não consegue assumir essa aliança. Agora, se você assume essa aliança, você não sabe o que eu vou fazer com você. Eu vou te levar para um lugar que tem desafios, que tem gigantes, mas sabe, esse lugar é o lugar aonde eu vou dar filhos para você, vai ser o lugar onde você vai gerar, e aqui vocês vão entender que todo mundo que é casado, e casado
há mais tempo vai entender. Quando a gente é solteiro, você pode ganhar o dinheiro que você for, do jeito que vem, vai embora. Você não constrói nada solteiro. Parece que tudo que você conquista é depois que você assume uma aliança. Com Deus é da mesma maneira. Homens, você vai lá ver a vida de Jacó, vai lá ver a vida de Abraão, vai lá ver a vida de José, vê a vida de Davi, vai ver a vida dos homens de Deus. Todos começaram a ter uma transformação, a conquistar tudo, depois que eles assumiram uma aliança com Deus. Depois que eles fizeram um pacto, Deus, o Senhor me abençoar, eu vou começar a fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou te servir, eu vou dedicar minha vida. Deus vem e sopra um vento de bênção, e tudo que essas pessoas fazem, elas começam a ser bem-sucedidas, prósperas, elas são bênção e começam a abençoar nações, gerações. Depois de uma aliança, vem o tempo das maiores conquistas na vida de um homem. Isso é também depois de um casamento de pessoas maduras. Por isso que eu falei, de pessoas que aprenderam no deserto, que cresceram, que foram aprovadas, e que chegaram diante da terra prometida, antes de querer sair matando gigantes, lembraram: não, eu não posso entrar num casamento sem ter uma aliança com Deus, sem ter a bênção dos meus pais, sem ter a bênção de Deus. Eu quero ter uma aliança, porque se eu entrar nesse casamento, porque casamento, como eu falei, aliança com Deus, aliança com o homem, aliança matrimonial, aliança numa empresa, aliança, qualquer tipo de aliança, você vai ter grandes desafios. Mas se você tiver, antes de todas essas alianças, uma aliança com Deus, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai à frente, derrubando as muralhas, abrindo o mar, derrubando os gigantes, e fazendo você tomar posse da terra prometida, fazendo você conquistar, fazendo você prosperar, fazendo você ser mais do que vencedor, porque essa é a promessa dele para você. Então, meu querido, 2021 é o ano da aliança, porque nós vamos entrar nesse novo tempo sonhando, sabendo que nós vamos ter as maiores conquistas da vida. Foi pouco, amém, mas tá bom. A gente precisa, eu creio que em 2021 essa igreja vai ser um pouquinho mais participativa. Eu sei que é jeito, mas a gente vai acostumando. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu estou aqui para receber, a gente participar. Mas quando eu falei isso, daí Deus começou a trazer essa questão de casamento. Você já percebeu o que você tem de um casamento? Num casamento, eu lembro que eu contei a história aqui, por causa dos meus traumas, como foi um drama para eu casar com a Nilva, e ela teve que dar uma espremida assim, mas que foi 3 dias de casado, eu estava assim: meu amor, por que eu não casei antes? Hoje eu falo que eu queria ter casado com 10 anos com ela. Como que eu sou abençoado, como Deus, nossa, eu não tenho nem o que falar. Eu casaria mais 10 vezes com ela. Eu queria ter umas 10 vidas, e eu falo assim, eu creio, não sei, a Bíblia fala que não se dá em casamento na eternidade, mas eu sonho que na eternidade eu vou ser casado com ela. Casamento, ele nos proporciona as maiores conquistas. Você gera no casamento, você tem a possibilidade de multiplicar, você conquista, você constrói num casamento. São tantas as dádivas de Deus num casamento. E o que eu senti de Deus é que nesse próximo ano, se nós nos prepararmos dessa maneira, aprendendo com 2020, assumindo aliança, e a gente vai falar bastante o que é isso daí, como é, mas sonhando, desejando o melhor de Deus, entendendo que não é oba-oba. Eu fiquei imaginando quanto tema do avançar, tema do não sei o que, e Deus começou: não, vai ser o ano da entrega.
Eu falei, puxa, se eu falar ano da entrega, eu falei, o pessoal, vixe, vai correr, não vai querer nessa igreja não. Eu quero igreja. Seu ano do receber, a igreja vai lotar. Vai ser o ano da entrega. Mas o que ficava no meu coração era algo isso, entrega, dedicação, porque numa aliança, você quer ser bem sucedido num casamento, você vai ter que se entregar para o outro, você vai ter que dedicar a sua vida para o outro. Eu falo que lá em casa a gente tem um negócio que a gente é muito feliz, mas eu faço tudo, a gente brinca, quem que manda lá em casa? Sou eu que mando. Sou eu que mando em casa, mas eu mando, eu sei que a Nilva quer um negócio, eu faço o que ela quer, mas daí fala, então é ela que manda, não, mas ela sabe que eu quero um negócio, ela faz tudo o que eu quero, é uma briga para quem que agrada mal um outro, é assim não, e a gente é feliz assim, ela vive para me agradar, eu vivo para agradar ela, isso é casamento, tem coisa que eu faço que eu não gosto, tem vezes que eu estou a fim de descansar e ela quer alguma coisa, não, vamos sair. Puxa, mas eu vou sair porque ela merece. Tem dia que ela está a fim de descansar, mas às vezes eu estou a fim de comer. Ela vai lá fazer coisa para eu comer. Puxa, ela é assim. O que é? É entrega. Não é na hora que um podia fazer o que quer, a gente abre mão para fazer o que é melhor para o outro. Isso é aliança. Só que sabe quem ganha com isso? Sou eu mesmo, é ela. Sabe quem ganha quando a gente abre mão para fazer algo para Deus? Meu querido, lembra dele falando para o povo, se vocês forem fiéis à minha aliança, eu vou carregar vocês no colo, eu vou cuidar de vocês, vocês são a menina dos meus olhos. E às vezes a gente fica, não, mas se Deus não me der aquele namorado que eu quero, então vá atrás do namorado que você quer e continua sofrendo as decepções que você sofre. Agora, se um dia você tiver a fim de viver a maior alegria, a felicidade, queira o namorado que Deus quer para você, queira o marido que Deus quer para você, queira a vida que Deus quer para você, queira a santidade que Deus quer para você, queira tudo que Deus quer para você, queira o tempo de oração com Ele, queira tudo. Isso é aliança. Só que daí, sabe o que te espera? 2021. Pode o coronavírus continuar, pode desabar o mundo. Você vai estar nas mãos do teu noivo. E sabe quem é o teu noivo? É aquele que pode todas as coisas. É aquele que fala que quem estiver nas mãos dele, ninguém pode arrebatar. Ninguém pode tocar. Ele fala, ninguém toca no meu ungido. Ninguém faz mal. Mas tem um gigante. Ele não tem aliança. Tem um governo, tem a corrupção, tem o mal, tem o vírus, tem tudo. Eu sou o Deus que criou os céus e da terra, eu sou o Deus eterno, eu sou aquele que é o começo, o princípio e o fim, eu sou aquele que pode todas as coisas, eu sou o único e verdadeiro Deus, e é esse Deus que está nos convidando. Vamos fazer uma aliança comigo? Vamos viver um 2021 para lá de abençoado, para lá de protegido, para lá de abençoado, porque assim como ele tem uma terra prometida, tinha uma terra prometida para aquele povo, ele tem, e aqui vai profeticamente, ele tem salvação para a tua casa, ele tem cura para a tua família, ele tem libertação para a nossa cidade, ele tem salvação para essa cidade, ele quer levantar você como profeta nessa geração, ele quer realmente fazer com que nós recebamos a sua unção, uma unção de multiplicação, uma unção de gerar,
mesmo em tempos de dificuldades. Ele pode nos fazer prosperar mesmo com um tempo de dificuldade. Pare de olhar, de pensar, de ver os diagnósticos, os prognósticos, o que estão falando aí. Nós não somos daqueles que vivem por vista, pelo que estamos olhando. Nós somos daqueles que vivem pela fé. Os nossos olhos não estão nas circunstâncias, os nossos olhos estão em Ti, Senhor. Porque nós somos o povo da aliança. Ministério de Louvor aqui à frente. Meu querido, o último domingo do ano, você veio aqui. E como foi 2020? Foi um deserto, mas o que a gente fez no deserto, nós rompemos, nós nos preparamos. Romper é um preparo, porque é desvencilhar, é passar, quebrar barreiras, quebrar obstáculos difíceis, e foi isso que nós fizemos. Mas quem nos conduziu para esse 2020 foi o nosso Deus. Quem estava nos conduzindo foi o nosso Deus, e Ele nos conduziu para um propósito, para nos forjar, para nos preparar. E esse texto fala exatamente isso. Diante da terra prometida, ou de um novo tempo, diante da promessa, e para mim, nós estamos diante de 2021, estamos à porta, e diante desse tempo, o Senhor veio falar: vamos nos preparar. Se prepare, povo, porque 2021 não é mais deserto. Ah, não, mas o que estão falando? Não, você vai ouvir quem? Está aqui um profeta diante de vocês. Se for deserto para alguns, para nós não é mais deserto. Para nós é a terra prometida, para nós é tempo de promessa, para nós é tempo de conquista, para nós é tempo de produtividade, para nós é tempo de plantar, para nós é tempo de colher, para nós é tempo de conquistar, para nós é tempo de derrubar muralhas, é tempo de derrubar gigantes, para nós é tempo de tomar posse da promessa. Por isso que nós aqui vamos começar a renovar a nossa aliança, falar: Senhor, eu estou aqui, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor, porque eu sei que o Senhor é um Deus de aliança, um Deus de promessa. A tua palavra, a aliança com o Senhor é pautada na tua palavra, e eu quero de alguma maneira aprender com isso, e eu quero começar também que a minha palavra seja algo verdadeiro. Eu sei que esse ano talvez eu falei por algumas vezes: ah, Senhor, eu vou ser fiel, e eu não consegui ser fiel. Eu sei que esse ano eu falei que ia pegar mais firme, mas acabei não conseguindo. Eu falei que ia deixar o pecado, mas não consegui. Eu sei que eu falei algumas coisas e não consegui, mas eu sei que eu estou num ano vai entrar um ano profético, que é o ano da aliança. Esse vai ser o ano que eu vou conseguir firmar a minha aliança com o Senhor. Eu vou conseguir de alguma maneira fazer com que a minha palavra valha. Eu estou aqui querendo pedir que o teu Espírito me fortaleça, me ajuda, me conduza, me ensine a ser uma pessoa de palavra, me fortaleça para que eu consiga cumprir, para que eu consiga fazer votos e de alguma maneira ser fiel ao Senhor, porque eu quero viver os teus milagres, eu quero viver as tuas maravilhas, eu quero viver o ano 2021 vendo as tuas promessas se cumprindo na minha família, na minha casa, nessa igreja, na minha célula, com as pessoas que eu amo. Você quer isso, meu querido? Eu quero cantar essa música com você, e depois eu quero orar com você em nome de Jesus. Você pode começar a cantar sentado, depois lá para o final a gente vai levantar e orar em nome de Jesus. Deus abençoe, estamos encerrados em nome de Jesus.